Vamos deixar umas coisas bem claras sobre a polêmica do motor V10. É claro, com a opinião de pilotos. Entrevista do Ocon, do Bortoleto, Piastri respondendo à crítica do Verstappen. Isso aqui vai dar o que falar. Leclerc seguindo o próprio caminho. Atenção, sinal de briga interna entre Leclerc e Hamilton. Eu vou explicar isso aqui para vocês. Ferrari cede e vai trazer atualizações para o Bahrein. Olha a novela, Hamilton fica feliz com isso. Verstappen fala sobre o desempenho da Red Bull no Bahrein. E a opinião do Verstappen sobre as asas flexíveis e suposta vantagem da McLaren. Meus amigos, as principais e mais relevantes notícias do dia de hoje. Nesta quinta-feira, dia 10 para vocês, padrão canal 30F1, sem rumores, sem especulação, sem achismo. Aqui a notícia é sempre direto da fonte. Mais um videozinho saindo atrasado. Normalmente eu gosto de publicar até as 18 horas, no máximo 19, porém a vida tá bastante corrida. Desculpem por isso, mas me apoiem. Deixe o like nesse vídeo, compartilhe para os amigos, inscreva-se no canal para fortalecer essa atividade e num futuro muito breve, se Deus quiser, eu poder focar somente nisso aqui. Muito obrigado pelo carinho. Atenção pessoal, vou trazer alguns fatos sobre a polêmica da possível volta dos motores V10 lá para 2029 ou 2030. Vamos lá, para deixar bem claro isso aqui, com um resumo bem sucinto para vocês, porque tem muita especulação em cima desse assunto e eu não gosto disso, vocês sabem. E eu não gosto disso, vamos lá. Resumindo para vocês, existe uma grande vontade da Fórmula 1 e da FIA de voltarem os motores V10 a partir de 2030 provavelmente. É muito futuro, por isso eu nem gosto de conversar sobre isso. Mas esse assunto pode influenciar nos motores a partir de 2026. Por quê? Os motores, de um regulamento para o outro, sempre é uma evolução, ou até quando tem alterações, as alterações não são muito grandes. Por exemplo, o motor do ano que vem, que já é uma nova regulamentação, ele continuará sendo V6, mas com essa conversa da Fórmula 1 e FIA de voltar aos V10 no futuro próximo, isso obrigaria as fabricantes a basicamente descartarem todo o projeto deste novo motor do ano que vem e começarem a trabalhar no desenvolvimento e fabricação de um motor totalmente novo, que não tem absolutamente nada a ver com esse motor que vocês estão vendo aí, com os motores atuais da Fórmula 1. Por esses e outros motivos, a FIA, Fórmula 1, fabricantes e outras entidades farão uma reunião na sexta-feira agora para discutir esse assunto. Então, vamos aguardar o que vai sair desta reunião. Tudo que estão falando até agora é só mera especulação. Então, resumidamente é isso. Existe sim uma vontade, pessoas influentes da Fórmula 1, da FIA, entidades ao redor de voltarem os motores V10. Porém, tem fabricante que não está gostando nada disso. A reunião vai ser bem quente e estaremos acompanhando o desenrolar. Agora, uma coisa que é muito importante é a opinião dos pilotos sobre isso. Já se perguntaram? Eu vou trazer para vocês com exclusividade aqui, vem comigo. Bom, a maioria dos pilotos aprova esta mudança, mas a opinião deles que é interessante. Olha só o que o Carlos Sainz disse. Ele não estaria apoiando o retorno dos V10 se ele gostasse do que viu nos carros de 2026. Carros e motores, né? Ele não gostou do estilo dos carros e dos motores a partir de 2026. Então, por causa disso, ele gostaria sim que os V10 voltassem. O Leclerc seguiu basicamente a mesma linha de raciocínio, mas ele foi mais duro ainda, dizendo que para ele tanto faz o motor. Mas se o motor V10 for trazer mais emoção do que o próximo regulamento, tá valendo, pode colocar. E até o Stroll comentou sobre isso, dizendo que os motores V10 soam bem e seria interessante tê-los novamente. Mas notaram qual é a maior crítica de todas? O regulamento dos carros para o ano que vem não está agradando os pilotos. Nos testes que aconteceram no ano passado, os carros foram 2 segundos mais lentos que os carros desse ano. A Fórmula 1 falou que está corrigindo esse problema. Aguardemos para ver. Mas o problema é os motores. Os motores, a partir do ano que vem, terão mais influência elétrica do que a combustão. É isso que está pegando os pilotos. Então vamos aguardar a reunião de sexta-feira para ver o que vai sair. E o Ocon, pessoal, que foi um dos últimos colocados no GP do Japão, enquanto seu colega Oliver Behrman pontuou, justificou qual foi a sua dificuldade no Japão. Veremos. Ele diz que o carro do Behrman recebeu atualizações antes do carro dele. Infelizmente, ele não conseguiu colocar ritmo na qualificação, que, por consequência, influenciou no ritmo de corrida. Ele não espera uma grande melhora no Bahrein, por parte dele, Ocon, mas ele fica feliz que o Behrman está se desenvolvendo bem com o carro. E segundo o Ocon, ele precisa analisar e testar mais coisas no carro antes de entregar um desempenho satisfatório. Então basicamente é isso. Ocon está assumindo aí que não se deu bem com o carro até o presente momento. E o Behrman, que é o novato, está se dando muito bem. De olho no Ocon. Nosso piloto brasileiro Bortoleto fez um resumo das 3 primeiras corridas dele aqui na Fórmula 1. Em ritmo de corrida, tá muito bom e positivo. E ele está bastante feliz com o jeito que ele e a equipe começaram. O ritmo bom do carro já estava desde a primeira etapa na Austrália, a corrida em que o Hülkenberg pontuou. Na China, tanto o Hülkenberg quanto o Bortoleto tiveram dificuldades,
perderam o controle do carro logo nas primeiras voltas, fato esse que eu já analisei aqui para vocês em nossa playlist de análises técnicas, você pode conferir aqui nos vídeos. Ele finaliza a entrevista dizendo que ele e o Nico Hülkenberg estão em ritmos muito próximos, tanto nas qualificações quanto no ritmo de corrida, o que é impressionante, pois o Bortoleto é um novato, Hülkenberg é muito experiente, mas ele é honesto, dizendo que por enquanto eles não estão na posição de brigar por pontos todo o fim de semana, e às vezes os resultados parecem mais duros do que realmente são. Desabafou Gabriel Bortoleto. Ou seja, tem ritmo, tem condições de pontuar? Tem, mas em algumas corridas eles não vão ter chance de pontuar. Devo lembrar vocês que atualmente a Stake, equipe do Bortoleto, é a atual nona colocada, penúltima aqui nos construtores, e tem 6 pontos. E por incrível que pareça, 6 pontos para a Stake já é muita coisa. Sabe por quê? No ano passado inteiro ela fez apenas 4 pontos. Então já dá para considerar que a equipe está excelente no começo dessa temporada. Vamos com briga interna da McLaren, supostamente. Piastri não tem dúvidas em sua entrevista hoje, dizendo que ele pode ser campeão em 2025. Já trouxe para vocês uma opinião bastante forte e agressiva do Piastri sobre isso lá na semana retrasada, e hoje ele volta a pontuar. Inclusive, durante o GP do Japão, Piastri não ficou bravo, mas provocou a equipe, dizendo que a equipe deveria trocar de posição com o Norris para o Piastri tentar atacar Max Verstappen. Mais tarde vou falar sobre isso. Olha o que o Piastri disse. O Norris é o maior concorrente dele. E atualmente, o Norris, como atual líder do campeonato mundial, ele, claro, tem a melhor chance de ganhar o título. Por outro lado, o carro da McLaren é o melhor da Fórmula 1, então ele também tem chance de ganhar. Ah, mas ele lembra do Verstappen, que não dá para descartar o Verstappen. Ele é tetracampeão mundial e conquistou o título no ano passado, apesar de não ter o melhor carro. Isso quem está falando é o Piastri, pessoal. Olha que interessante. Ele finaliza a entrevista dizendo que ele e Norris têm uma relação amigável, embora saibamos que no final de tudo, né, os dois vão lutar uma hora ou outra para vencer o campeonato. Piastri está na sua 3ª temporada e ele sente que finalmente chegou aonde ele quer estar, com chances reais de ser campeão mundial. Esse Piastri vai dar trabalho pro Norris, hein? Vamos ficar de olho, tem mais entrevista dele aqui. Olha só esta treta definitivamente, vem cá. Max Verstappen, ontem ou anteontem, trouxe para vocês aqui no nosso vídeo, disse que se fosse o Max Verstappen num carro da McLaren lá no GP do Japão, mas os adversários nem o veriam na frente. Ele venceria disparado com facilidade. Piastri respondeu a esta brincadeirinha do Max Verstappen, mas olha só a treta que deu isso aqui. O Piastri encarou a declaração do Verstappen como uma brincadeira, mas ele fala que se o Verstappen tivesse se classificado em 3º lugar, era a McLaren ou alguma das McLarens que venceriam a corrida com facilidade. O resultado teria sido diferente. O que ajudou o Max Verstappen, segundo o Piastri, foi a situação e a condição da pista, muito ruim e dificílima de haver ultrapassagem. Contudo, ele ressalta que não é normal ter 2 carros a menos de 2 segundos atrás do líder por 50 voltas em uma corrida, pontuando que, durante praticamente toda a corrida, as duas McLaren ficaram menos de 2, 3 segundos atrás do líder da corrida. Isso é verdade. Então, por causa disso, ficou muito claro, Piastri falando, que o carro da McLaren é o mais rápido. E ao final da entrevista, Piastri ressalta e reconhece a dificuldade do carro da Red Bull, porque perguntaram para o Piastri se ele fosse piloto da Red Bull, será que ele iria bem? Ele seria o Max Verstappen da vida ou se juntaria ao Pérez, Liam Lawson recentemente, Tsunoda? Ele disse que não sabe e não pretende descobrir, mas claramente o carro parece bem difícil. Mas aí que vem a treta. Atenção aqui, porque o Verstappen respondeu a essa declaração do Piastri. Pessoal, olha que interessante. Eu faço análises técnicas e empíricas muito boas e vocês elogiam demais, né? E também o meu comprometimento e também a minha entrega por conteúdos bons sobre Fórmula 1 para vocês diariamente. E muitos de vocês, eu leio os comentários, todos eles eu leio, tá? Disseram que o nome do canal não faz jus à qualidade entregue. O que faz sentido, né? Eu não causo treta, ou polêmicas, ou rumores aqui no canal. Mas se vocês pararem para analisar, treta, a Fórmula 1 é basicamente movida pela treta, seja interna na corrida ou externa, fora da corrida, fora das pistas. Então acho que o nome do canal faz sentido. Comenta aí sua opinião, quero saber, tá? Vamos lá. O Verstappen respondeu, viu? Respondeu! Porque um jornalista falou para o Verstappen
que o Piastri achou que ele estava brincando. Achou que eu estava brincando? Então Verstappen reforça aquilo que ele disse, dizendo que ele não estava brincando com a afirmação. Não foi uma piada. E ele explicou que a equipe sabe o quão difícil e estreita é a janela de desenvolvimento do carro da Red Bull. Ou seja, o quão difícil é deixar o carro em condições de bom desempenho durante boa parte da corrida. Calibrar os freios, frear na hora certa, tomar cuidado com a temperatura dos pneus, etc. E o Verstappen ressalta que constantemente perguntam para ele o que ele faria se ele estivesse em outro carro. Então ele deu uma resposta honesta. Se ele estivesse no carro da McLaren, ele venceria com facilidade qualquer adversário. E ao final da entrevista, Verstappen dá uma direta no repórter, dizendo que eles não precisam ficar especulando. Verstappen está apenas focando no seu trabalho com o time para melhorar o carro e torná-lo mais agradável de pilotar e competitivo. Só que Verstappen comenta exatamente isso no final desse vídeo, eu vou passar para vocês. Pessoal, seguinte, indícios de atrito interno na Ferrari. Na verdade, que tem atrito já sabemos desde o começo da semana, certo? O Leclerc fala uma coisa, o Hamilton fala outra e o chefe da equipe diz outra coisa ainda. Quem tá certo? Quem tem razão? Pois é, hoje, quinta-feira, parece que alguém tomou rumo. Então, o Leclerc confirmou um caminho próprio no desenvolvimento do carro. Ele não vai seguir orientação do Hamilton, nem mesmo do próprio chefe da equipe. Ele vai trabalhar no desenvolvimento do carro de maneira diferente. Vamos entender isso aí? Na entrevista do Leclerc, afastando rumores sobre esse assunto, ele foi bem direto, dizendo que ele tomou uma direção na qual ele achou mais interessante trabalhar com o carro. Ele reforça que toda a equipe está trabalhando para tentar maximizar o potencial do carro. E se ele se sente confortável em colocar o carro em um lugar diferente, isso é positivo para todos. Mas aí que tá, pessoal, este lugar diferente não é o mesmo lugar do Hamilton. O Hamilton vem exigindo para a equipe atualizar o carro, pois o carro não tem mais ritmo. Só que o Leclerc, desde a semana passada, vem tomando uma atitude mais próxima ao chefe da equipe, Frederic Vasseur. Os dois concordam que o carro tem ritmo sim, porém os pilotos e a equipe não conseguiu acertar o carro para entregar o verdadeiro ritmo. Tanto que, no começo dessa semana, Leclerc disse que o carro não precisava de atualizações. E o chefe da Ferrari, Frederic Vasseur, concordou com isso. Mas hoje mudou de ideia. Pois é. Ferrari vai testar atualizações para o GP do Bahrein. Olha que curioso. Portanto, o que vai acontecer, pessoal? Atenção aqui. O piloto que pedir atualização é o Hamilton. Então, somente o carro dele vai receber essas atualizações a partir do treino livre 1, para ele testar. Enquanto o Leclerc vai seguir o seu desenvolvimento peculiar. Um site italiano disse que serão várias peças novas. Assoalho, por exemplo, que é a peça de maior influência e desempenho no carro. Novas asas, entre outras coisas. Porém, é o seguinte, atualizações serão testadas, mas nada garante que essas peças serão utilizadas na qualificação ou na corrida. Ou seja, a Ferrari realmente só quer testar as peças. Se funcionar, ok, mas pela simulação da Ferrari, feita em seu simulador, não convenceu a equipe que o desempenho seria aprimorado. Mesmo assim, quem fica feliz com isso é Hamilton. Está empolgado com a atualização da Ferrari e tem um bom presságio. Ele que será a principal cobaia dos testes. Ele ressalta que a equipe tem uma atualização legal nesse fim de semana. Ele está empolgado. O carro deve ter um pouco mais de downforce, pois no geral, o carro está com falta de desempenho. Ainda não tivemos declaração do chefe da equipe, mas um dos pilotos já confirmou que haverá atualizações. Então podemos aguardar. Assim que sair o documento oficial, eu vou trazer para vocês explicando cada item da atualização da equipe Ferrari. Voltando ao Max Verstappen, ele dá a opinião dele sobre o possível desempenho da Red Bull no Japão. E ele não está muito empolgado, eu explico para vocês. Já mostrei para vocês, tecnicamente, que no Japão, Verstappen teve sorte que a pista estava fria e não superaqueceu os pneus, então ele conseguiu um bom ritmo de corrida durante toda a corrida. A degradação dos pneus e superaquecimento dos pneus é um problema crônico do atual carro da Red Bull. Verstappen reconhece isso, tanto que disse na entrevista de hoje. Embora o formato da pista favoreça o carro da Red Bull, a pista tem mais desgaste e superaquecimento dos pneus, o que não é o ponto mais forte da Red Bull este ano. Ele reconhece isso. Perguntaram diretamente para Max Verstappen sobre as chances dele ter um bom ritmo na corrida no Bahrein. Ele falou que, bom, se o carro da Red Bull tiver ritmo, beleza. Mas no momento é difícil, porque se analisar no contexto geral, a McLaren é mais completo. Tem um carro mais fácil de ajustar. Porém, a temporada ainda é longa. Tem muita coisa que a equipe quer trabalhar. E com paciência, passo a passo, ele espera que a equipe possa ficar competitiva. Uma entrevista bem padrão e muito honesta do Max Verstappen. Mas é agora que vem a grande polêmica. Atenção aqui, pessoal. Olha só isso que eu vou trazer para vocês.
Ontem já teve um spoiler para vocês de uma entrevista bem forte do chefe da Red Bull, dizendo que na nona etapa as regras e regulamento mudarão e algumas equipes serão, digamos que, prejudicadas. Não seria esta a palavra correta. Algumas equipes estão se aproveitando de algumas brechas no regulamento para ter vantagem. Verstappen comentou sobre isso. Atenção aqui. Perguntaram para Verstappen sobre as asas flexíveis, que é uma possível grande vantagem que a McLaren está usando. E aí fizeram uma montagem. A própria Fórmula 1 fez isso e mostrou, e claro que o Verstappen viu esse vídeo, né? Eu vou mostrar esse vídeo para vocês agora. Olha isso, pessoal. Olha o quanto que a asa traseira da McLaren mexe, vibra, é flexível. E o quanto que a asa traseira da Red Bull é dura, estável, estática. Na curva de média velocidade baixa, a asa da McLaren levanta. Agora na reta ela desce e desce muito. Nas curvas, olha como ela desce, cara, é um absurdo. Ela desce demais, enquanto a Red Bull fica totalmente estática. Então vocês podem estar se perguntando, meu Deus, a McLaren continua com isso. Isso já foi polêmica, é polêmica desde o começo da temporada, eles continuam fazendo isso. Sim, pessoal, continuem muito. O Verstappen disse que, infelizmente, não há muito que as equipes possam fazer, além de uma reclamação formal para a FIA. Ele finaliza bem agressivo, dizendo que ele não faz as regras, e também não é ele que aplica as regras. Mas o que ele vê é o que provavelmente muita gente vê também. E tá muito na cara isso, pessoal. O Horner disse, chefe da Red Bull, que lá na nona etapa a FIA vai dar um basta nisso e em outras artimanhas que algumas equipes estão usando. E após isso, a ordem das forças, que atualmente é a McLaren em primeira com o melhor carro de todos, né? O Norris fala isso, o Piastri fala isso. Aí a Mercedes, a segunda força, Red Bull a terceira, Ferrari a quarta, aí vem Williams, Haas, Aston Martin, Racing Bulls, Stake. Ele disse que a ordem das forças na nona etapa, ou um pouco antes, pode mudar drasticamente. Meus amigos, muita coisa pode acontecer, vamos ficar de olho. E aqui no canal 30F1 passarei tudo pra vocês em primeira mão. Deixa o like no vídeo, forte abraço pra vocês e lembrando, sexta-feira a partir das 8h30 da manhã estaremos ao vivo transmitindo os detalhes, mapa, cronometragem e telemetria do treino livre 1. Depois ao meio-dia, o TL2. Espero você.